Olá pessoal, no vídeo anterior a gente finalizou com o conjunto ortogonal de vetores. Como a gente vai dar continuidade a esse conteúdo, vamos fazer uma pequena revisão aqui, né? Então, conjunto ortogonal de vetores, o que é isso? Então, primeiro a gente vai pegar um espaço vetorial euclidiano, ou seja, um espaço vetorial em que um produto interno está definido. Tá? E vamos pegar um conjunto A, que está contido nesse espaço vetorial. Tá? Aí a pergunta é, quando que esse conjunto A ele é ortogonal? Basta que seus vetores sejam ortogonais entre si. Ou seja, V1 a V2, V2 a V3, V1 a V3 e assim por diante. Ok? Então, 2 a 2 são todos eles ortogonais. Ou, no caso aqui, como a gente viu, né, a fórmula relacionada à ortogonalidade, ou melhor dizendo, ao ângulo, né, ao ângulo entre dois vetores, era dado dessa forma. Cosseno, né, cosseno do ângulo θ, que é igual ao produto interno entre U e V sobre as normas de U e V, né? Norma de U e a norma de V, ok? E quando a gente coloca aqui o ângulo reto, 90 graus, né? Ortogonalidade, então o cosseno de 90 é zero, então o quociente para dar zero é o numerador. Por isso que nós temos essa relação aqui. O produto interno entre dois vetores aqui, tá? Entre dois vetores, onde os índices são distintos, lógico, né? Porque você vai calcular, verificar a ortogonalidade entre dois vetores, não entre ele e si mesmo, né? Então, aqui você tem o conjunto A, e aí já foi visto na aula passada, rapidamente. Então, tem o V1, V2 e V3, aí foi feito o produto interno 2 a 2, a gente verificou que deu tudo zero, então eles são ortogonais. Então, esse conjunto A é ortogonal. Aí, na sequência, a gente viu um teorema, né? Que no caso não vamos mais demonstrar, foi feito isso no vídeo anterior. Então, a gente precisa saber de quê? Que esse, tá? Um certo conjunto aqui ortogonal de vetores, o que vai acontecer? Se você pegar só vetores não nulos aqui, tá? Ele sempre vai ser um conjunto linearmente independente. Então, nesse caso aqui, ó, sempre vai dar linearmente independente. Aí foi feita a demonstração. Ok? E esse resultado é que a gente vai usar para o próximo conteúdo. E como nós temos uma demonstração aqui feita, né? Então é só verificar o vídeo anterior, o finalzinho dele, você tem a demonstração. Então a gente vai partir para onde? Vai partir agora para bases, né? A ideia de linearmente independente é base. Então, uma base B, você vai pegar uma base B aqui, ó, de um espaço vetorial euclidiano V, é ortogonal. Antes nós tínhamos apenas um conjunto ortogonal. Agora a gente vai pegar uma base ortogonal. O que a gente precisa para isso? Quando que uma base B ela é ortogonal? Basta que o conjunto B seja ortogonal, que a gente já sabe. Ou seja, se a gente já sabe que a base B, melhor, que esse conjunto B é uma base do espaço vetorial euclidiano V, basta você verificar a ortogonalidade entre eles. Certo? Então vamos pegar um exemplo, né? Esse que a gente acabou de fazer ali, né? Como o conjunto B, que tem 3 vetores, é ortogonal, né? Portanto, como toda vez quando você pega um conjunto ortogonal, pelo teorema anterior que a gente acabou de verificar, ele é ali, esse conjunto. E aí você olha o que mais? Para verificar se forma uma base. Opa, você tem 3 elementos, 3 vetores, né? E a base para o R3, ou a dimensão do R3, é igual a 3. Então, a cardinalidade do conjunto B é igual à dimensão do espaço vetorial V, que é o R3. Então, B é base ortogonal do R3. Bom, e, né, vamos dizer assim, um caso particular de base ortogonal é a chamada base ortonormal.
é quando você tem um conjunto B que já é dito aqui, ó, já é ortogonal, tá? Uma base B ortogonal, cujos elementos ou cujos vetores têm tamanho 1, ou seja, é unitário cada um deles, tá? Então, nesse caso aqui, como a gente sabe que o tamanho de um certo vetor ele é dado por qual fórmula mesmo? Vamos relembrar aqui, colocar aqui, vai ficar assim, né? A norma de um certo vetor U é igual a raiz quadrada do produto interno de U por U, né? Então, pronto. Então, é por isso, tá? É por isso que você verifica o seguinte, né? O produto interno, quando são diferentes os índices, vai dar zero para verificar a ortogonalidade, são ortogonais entre si. E o produto interno, quando I é igual a J, que é esse caso aqui, né, o próprio vetor, você está fazendo produto interno, como está dando igual a unidade aqui, tá? O que significa isso? Que esse vetor aqui ele é unitário. E aí você tem uma base aqui, ortonormal. Então é assim que a gente pode fazer um teste aqui. Você sempre faz o produto interno de VI com VJ, aí quando eles forem distintos o I e o J, tem que dar zero. E quando o I for igual ao J, ou seja, produto interno de VI por VI, tem que dar igual a unidade para que seja unitário o vetor. Então vamos pegar um exemplo aqui. A base B, esta base aqui, né, do R3, é ortogonal em relação ao produto interno usual. Quem é o produto interno usual? É o nosso produto conhecido como produto escalar. Então vamos lá. É só você fazer o respectivo produto aqui, 2 a 2, né? V1 com V2, então é só fazer aqui, ó. Primeira coordenada, multiplica a segunda coordenada e depois as terceiras coordenadas. Pronto. Aí você chegou que deu igual a zero, tá? Do mesmo jeito agora para V1 com V3, tá? V1 com V3, já você chegou, deu o valor igual a zero também. V2 com V3, faz os respectivos produtos, ok? E na sequência foi feito, né? V1 com V1, que poderia ter feito direto, né? A primeira coordenada ao quadrado, a segunda ao quadrado e a terceira ao quadrado. Bom, então você conclui que deu igual a 1 também, ó, igual a 1 para os três produtos internos entre um vetor e ele mesmo. Opa, aqui é 2, né? Aqui é 2. Bem aqui é 2. Tá? Então deixa eu anotar aqui para eu ajeitar lá nas notas de aula. Eu tenho que ajeitar isso aqui. Ok? Então vamos lá. Então uma observação, né? Uma base ortonormal, toda base ortonormal aqui, tá? Uma base ortonormal D, a gente ela pode ser determinada, obtida a partir de onde? De uma base ortogonal B. Então, se você tem uma certa base ortogonal, aí você vai lá e faz o quê? Normaliza seus vetores. O que é normalizar? É fazer o quê? Pegar cada vetor dessa base B e multiplicar por 1 sobre a norma de cada vetor. Aqui assim, né? Então, por exemplo, determine uma base ortonormal D a partir da base ortogonal B. Então, nós temos essa base aqui e já foi dita que ela é ortogonal, então não precisa testar. Então, a gente sabe que a base que a gente quer encontrar, ela vai ser assim, né? O 1, o 2 e o 3. Aí você vai lá e o 1 é igual a quanto? Pronto. Você vai lá, 1 sobre a norma de V1 sobre V1. Aqui, este cara. Aí esse vetor aqui vai ter tamanho 1. Pronto. Então eu estou normalizando o vetor V1, que eu vou chamar de U1. E assim por diante. Então você pega aqui o vetor V1, menos 1, 0 e menos 3. Substitui aqui, deu raiz quadrada de 10. Então pega 1 sobre raiz quadrada de 10 e multiplica pelo vetor V1. Esse aqui. Tá? E aí você tem... Este cara é o nosso primeiro vetor da base ortonormal. E assim por diante. Tá bom? Então vamos lá, só para a gente fechar essa parte. Então vamos pegar o segundo vetor V2, aqui ó. Tá? E encontra a raiz, raiz não, a norma dele. Tá? Que é raiz quadrada do produto interno. 3, 5 e menos 1. 3, 5 e menos 1. Pronto, então deu raiz quadrada de 35. Aqui.
Então, multiplica 1 sobre a raiz quadrada de 35, 1 sobre a norma, pelo vetor V2. Você encontrou esse valor. E por último, 3 menos 2 e menos 1. 3 menos 2 e menos 1 deu raiz quadrada de 14. Então, 1 sobre a raiz quadrada de 14, multiplica pelo vetor V3, aí você encontra o 3. Pronto. Juntando os três vetores num único conjunto, então essa aqui é a nossa base B. Certo? Tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai observar que quando a gente trabalha com bases ortogonais, às vezes ortonormais é até melhor você trabalhar, porque quando você puder escolher uma certa base para desenvolver um certo problema, uma aplicação, de preferência as bases ortogonais ou ortonormais são mais apropriadas para o desenvolvimento do problema, tá? Para a resolução dele. Uma das aplicações aqui, matematicamente, é quando você quer, existe uma relação entre o produto interno e as coordenadas de um vetor, ou as componentes de um vetor. Ou seja, dada uma base aqui, uma base B, deixa eu marcar aqui, você vai pegar uma base B, V1, V2, Vn, foi dito aqui que ela é ortogonal, tá? De um espaço vetorial euclidiano V, e vale lembrar que o produto interno é o que vai ser dado no problema. Detalhe, caso não seja dito qual é o produto interno, aí vai ser sempre usado o chamado usual. Tá? É só procurar observar ali quais sejam os usuais do R3, R2, a gente sabe. Então, por analogia, o R4, R5, Rn é o mesmo. E para polinômios e matrizes também, a gente pode deduzir que seria de forma similar. Então, vamos lá. Então, qual a relação entre o produto interno e as coordenadas de um vetor? Então, nós temos o seguinte aqui, como qualquer vetor que pertence ao espaço vetorial V, tá? Deixa eu voltar aqui, ficou estranho. Qualquer vetor que pertence ao espaço, deixa eu mudar aqui. Qualquer vetor que pertence aqui, ao espaço vetorial V, com certeza ele é uma combinação linear dos vetores da base B. Pronto, então aqui, só para a gente relembrar aqui, é A1V1 mais A2V2 mais ANVN igual a V. Como V1, V2 e Vn são dados no problema, que é a base B, e o vetor V também, você resolve este sistema e encontra justamente os valores para aqui, A1, lógico, A2 e AN. Isso aqui vai dar um sistema de equações lineares. Mas a gente vai ver aqui, para esse caso particular, que a gente consegue determinar os valores de A1, A2 e AN de uma outra forma, usando o produto interno, quando a base aqui B ela é ortogonal. Lógico, ortonormal também, que é um caso particular. Então vamos fazer isso passo a passo. Como isso daqui é um vetor, vamos fazer o produto interno com outro vetor. E a mesma coisa para o lado direito. Então vamos pegar um vetor genérico VI. Tá? Então, este vetor interno com VI vai ficar isso aqui. Tá? E o lado direito, que é o vetor V interno com VI, nós temos aqui V interno com VI. Ou, usando a propriedade, uma das propriedades de produto interno, você separa em uma soma de N produtos internos e o escalar para fora do produto interno. Vai ficar assim. Esse aqui conserva. Tá? Conserva. Então vamos lá. Aí o que a gente consegue observar? O seguinte, quando a base ela é ortogonal, você sabe que isso daqui é verdadeiro. Para que valores? VI interno com VJ, o produto interno de VI com VJ vai dar 0 para I diferente de J. Lógico, porque todos os vetores são ortogonais entre si. Só não vai dar 0 quando você pegar VI interno com VI. Então vamos lá. Então nesse caso aqui,
todos esses valores aqui, ó, isso aqui vai dar quanto? 0. Não nesse caso aqui não, né? Porque pode ficar estranho, tá? Porque aqui está o VI com VI. Deixa eu tirar essa. Vai ficar assim, tá? Então, tirando todos isso daqui, então vamos olhar para esse, né? Esse cara aqui é o único que é igual, tá? Então ficaria assim, né? Aqui daria 0, tá bom? 0. E aqui também 0. Então nós temos que AI, produto interno de VI com VI, é igual ao produto interno de V com VI. Pronto. Aí você vai lá e faz o quê? Isola o AI, genérico. Aí ficaria esta forma. Pronto. E aí a gente já tem a solução. Aí basta você pegar e dizer, ó, não, o AI é 3. Então vai dar o quociente entre o produto interno de V com V3 sobre o produto interno de V3 com V3. Da mesma forma, se você pegar qualquer outro I. 1, 2, 3, N. Tá? Então, as componentes, que pode ser escrito de uma outra forma, né? As componentes ou as coordenadas do vetor V relativo à base B, ortogonal, vai ficar assim. Ou a primeira coordenada, ou a primeira componente aqui, né? Tá? A segunda e a enésima. Ou seja, substituindo nesta equação aqui, cadê esta? Ó, A1, A2 e o AN, o vetor V vai ficar como? Vai ficar assim. Ó, o vetor V é o A1, V1, A2, V2, AN, VN. Tá? Ok? Poderíamos separar um pouco. Tá? Aí a gente sabe também que se nós tivermos uma base aqui, ó, uma base, se B é uma base ortonormal, o que acontece? Ó, o produto interno entre VI e VI é 1. Ou seja, esses denominadores que nós temos aqui, ó, todos eles, vai dar tudo quanto? 1. Então, se você puder escolher uma certa base, de preferência até a ortonormal seria até melhor para as nossas devidas aplicações. Então, nesse caso aqui, ó, o AI vai ficar assim, ó, o produto interno de V com VI. E as componentes do vetor V relativo à base B. Agora, ortonormal, assim. Tá? Ou seja, do mesmo jeito, lá no local do A1, A2 e AN, ficaria dessa forma. Vamos fazer o quê? Um exemplo, né? Então, dada a base ortogonal, então não é ortonormal, é ortogonal, B, tá? É aquela que a gente já usou, né? Vamos usando a mesma que a gente tem trabalhado aí nos exercícios, nos exemplos. Aí só pede para você escrever o vetor V como combinação, né? Faltou escrever linear aqui, então vamos colocar aqui, ó, combinação linear, linear, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, uma marcação, né, que tem aqui, que eu tenho que ajeitar, linear dos vetores da base B, usando a relação entre produto interno e as componentes de um vetor. Então ele direcionou aqui. É claro que você sabe que tem que resolver este sistema. Se não tivesse dito que era por produto interno e a relação entre produto interno e as componentes de um vetor, você pode resolver este céu. Mas não é isso que ele quer, ele direcionou o exercício. Tá? Como B é uma base ortogonal, então cada componente é esta aqui. Então você vai lá e faz, né? Ficaria esse aqui o resultado. Tá? Então vamos lá encontrar cada um. Então o A1 é a norma do produto interno de V com V1 sobre o produto interno de V1 com V1. Pronto. Você só substitui o vetor V aqui, V1, V1 e V1. E faz aqui, ó, o produto interno disse qual que era? Vamos ver se disse. Não falou nada. Se não falou nada, então é o produto interno usual. Lá, o produto escalar. Então aqui vai dar menos 2, 0 e menos 12. Portanto, dá menos 14. Aqui vai dar 1, 9, dá 10. Então, menos 14 sobre 10 dá menos 7 sobre 5. Pronto. Esse é o primeiro escalar, né? O primeiro coeficiente, que é do V1, que é o A1. Do mesmo jeito para o V2. Você vai lá e pega o vetor V e faz o produto interno de V2, aí sobre o produto interno de V2 com V2. Pronto. Então, repete aqui o vetor V e aqui o vetor V2.
né? Aqui vai dar 6 menos 5 menos 4. Tá? Então aqui vai dar menos 9. 9, 25 e 1. 35. Tá? Então aqui deu direto. É isso mesmo? É, menos 9. 6 menos 9 dá menos 3. E aqui vai dar igual a 35. Não tem como simplificar. E por último, é só pegar o V interno com V3 sobre V3 interno com V3. Aqui é o nosso vetor V, esse aqui é o V3, né? 2 vezes 3 dá 6, menos 1 vezes 2 dá 2 positivo, e 4 vezes menos 1 dá menos 4. Pronto. E o restante do mesmo jeito, certo? Tá? Então aqui deu, aqui vai dar 4 e aqui vai dar 14, então 2 sétimos. Pronto. Aí você vai lá e escreve a solução do jeito que foi pedido, né? Escreva o vetor V como combinação linear dos vetores da base B, certo?